Fala galera, começando aqui o vídeo de ações para a semana e já adianto que tem muita coisa para a gente acompanhar aí ao longo dessa próxima semana, tá? Bom, antes de começar, é importante a gente entender, né, ou tentar entender o que essa nova guerra aí pode trazer. Assim, de fato, não tenho conhecimento para falar sobre esse que de fato vai acontecer, mas a gente sabe que o petróleo pode ser influenciado, assim como o próprio dólar e tal. Então, é muito importante a gente entender como é que os mercados futuros vão abrir ao longo desse domingo à noite. E lembrando que volta as cotações da China também, né? Nessa noite, acabou o feriado lá, então tem a cotação do minério, da Bolsa da China e tal, e tudo isso pode sim dar uma bagunçada aí no mercado a partir de amanhã, segunda-feira, tá bom? Então é importante a gente saber que isso está no radar, né? Mas, analisando o Ibov aqui no semanal, a gente teve na semana anterior um topo, né? Confirmado, apesar do martelinho ter sido ali aquele ponto que segurou no limite e tal. Nessa semana a gente acabou perdendo a mínima da semana anterior, fechou um candle que basicamente só testou aqui o Stop ETR como suporte, mas ó, veio testar uma região do 112 aqui no topo do semanal, que foi um pivôzinho de baixa, né? Como um suporte também, tá? No semanal, galera, assim, sendo muito franco, né? Vocês sabem que eu sou muito transparente com vocês nas minhas análises e tal. Não tem nada, tá? Assim, é continuação da queda, esse pivôzinho de baixa que formou no semanal muito curto. No semanal poderia chegar facilmente até os 109, 150 ali. Que no diário a gente viu que na sexta-feira só bateu na média de 200 e ganhou muita força, deixou um martelo aí. A gente percebe uma diminuição de volume no semanal também. Também é possível enxergar aqui uma divergência de alta, né? O estocástico ainda não caiu tanto. Por quê? Porque o que acontece, tá? Por que o estocástico não virou tanto para baixo ainda? Porque a gente vê uma defesa acontecendo sempre durante a semana e o candle fechando um pouco mais para cima, não tão perto da mínima da semana, tá? Então é por isso, tá? Que a gente percebe nas duas últimas semanas aqui uma certa defesa do movimento e por isso que o estocástico não virou para baixo ainda, tá? Mas no semanal realmente o Ibov não indica nada muito interessante para a gente para essa retomada do movimento de alta. Ou lembrando, tá? O Ibov no diário anulou tendência, etc. O Ibov vai ter que desenhar tudo de novo no diário para tentar retomar a tendência de alta. Isso impede do Ibov rasgar, subir até o 123 direto? Não, é óbvio que não. Mas falando de movimento técnico, que é o que a gente opera, precisa desenhar tudo novamente, tá bom? Enquanto isso, né, a gente teve o dólar e fechou aí uma semana muito interessante, 2% de alta, rompendo regiões de resistência. E o dólar, agora no semanal, tá? Tem caminho aberto aqui até a região dos 5,330 mais ou menos. Então, fez esse pivôzinho de alta, né, no semanal. Também poderíamos até traçar alvo, tá? Mas eu acho que é menos importante nesse momento agora. Eu achei que o dólar ia acabar corrigindo um pouco mais essa semana, porque no diário testou a 200, acabou não acontecendo, né? E quem sabe seja essa próxima semana aí esse movimento. Graficamente falando, também não tem essa chance, não tem essa chance tão fácil de acontecer, mas o mercado sempre acaba surpreendendo a gente, né? E aí tivemos, ó, índice financeiro formando um fundo no gráfico semanal, numa regiãozinha de FIBO, tá? E o índice de consumo ainda não, mas agora perdeu a retração de FIBO, né, daquela pernada de alta. Então, assim, ainda pode desenhar um pivô de alta, nada impede, tá? Dentro da teoria de Dow, nada impede de formar um pivô de alta aqui não. Mas a gente sabe que, para quem gosta e trabalha com Fibonacci, conhece Fibonacci, a gente sabe que essas retrações elas têm uma certa importância, né? Pensando aí num movimento um pouco mais forte de romper o último topo, confirmar pivô e tal, mas é óbvio que não é determinante, assim como o volume não é determinante, assim como o próprio padrão gráfico não é garantia de nada, né? Mas são pontos que normalmente a gente costuma acompanhar para ver o que acontece, tá? E aí a gente chega aqui, ó, nos papéis da semana passada, né? Então tínhamos aqui Netflix, que tinha deixado um fundo. Esse fundo foi confirmado aí no semanal, ó, e chegou
muito perto da parcial, pegou a parcial, não, deu parcial sim, deu parcial já, né, do fundo do semanal, legal. Essa queimação lá dos Estados Unidos acabou nem confirmando nem anulando, então segue aí o padrão de fundo. Aqui, Nvidia, eu tô achando que Nvidia o gráfico me sacaneou, né? 0,980. Ah, não, tá certo. Ó. Então, Nvidia confirmou fundo no semanal também, tá subindo bem, não deu parcial ainda. E aí tivemos a VLO que tinha deixado aquele sinalzinho de topo na região de resistência e aqui deu parcial e muito mais, né? Então, mais uma vez, né, galera? Ó que bacana aí. O movimento gráfico aconteceu, tá? E deu muito, foi muito interessante. E aí, ó, peguem apenas essa quantidade de papéis que a gente pode acompanhar ao longo dessa semana pelo gráfico semanal, né? Então, começamos aqui com a BDR de Amazon, que formou um fundo. Tá nessa região muito difícil, muito delicada de abrir um trade, que é entre a 200 e a 21, né? Normalmente essa regiãozinha é uma região conhecida aí como Trap Zone e tal. Existem alguns, né, autores que chamam essa região uma região de armadilha. Não é à toa, né? Mas existe uma relação de risco-retorno para chegar até a 200 e tirar o risco da operação, entendeu? Então, isso é bacana, tá? De qualquer forma, eu acho que tem tanta coisa mais interessante que eu prefiro não fazer, até porque fechou muito perto da máxima, é muito fácil só cutucar ali, confirmar o padrão de fundo e virar para baixo e estopar, né? Ó, aí a gente tem BPAC, que fez uma correção tímida aqui, mas ó, segunda semana seguida que deixa o martelinho. É verdade que o volume essa semana foi bem fraco, né? Independente disso, se romper a máxima, confirma fundo e aí pode confirmar um pivô de alta também, rompendo os 34,12. Muito legal. JBS também pode confirmar um pivô de alta, né? Se confirmar o fundo e romper o último topo aqui, que foi os 20,25, confirmaria um pivô de alta, tem alvo próximo da 200, então é bem legal. A Vale também tá bem bacana aqui, confirmou, aliás, desculpa, formou fundo no semanal, também pode desenhar um pivô de alta, porque o que a gente percebe, né? Essa pernada aqui que aconteceu entre os meses de junho, de agosto até setembro, anulou momentaneamente a tendência de baixa no semanal. Então, agora essa correção perto da média de 200, na média de 21, perto do suporte gráfico aqui, e dois martelinhos também no semanal dão essa possibilidade aí de um pivô de alta na Vale. E é um pivô de alta que tem uma situação muito interessante, porque daqui para cima, ó, do 71,20 para cima, basicamente só tem alvo, só tem resistência lá na máxima histórica. Então, sem dúvida, tá? É um papel aí para acompanhar ao longo dessa semana, aproveitando que o minério volta a ter cotação também. MDia, né, que a gente tomou stop recentemente aí na compra do semanal, formou um novo fundo na mesma região. Não vou retomar aqui, mas dá até vontade, né? Só que a relação de risco-retorno ficou um pouquinho pior nesse momento. Não quer dizer muita coisa. Para nós da comunidade que sabemos usar isso, né, a favor, não quer dizer muita coisa, mas de qualquer forma, eu acho que ainda assim, eu acredito que tenha papéis melhores nesse momento. Inclusive, né, a galera da comunidade já recebeu as recomendações aí no sábado, ontem, já para ir se preparando para a semana e etc. Então, se você não está na comunidade, faça parte. Ó, WIS formou fundo duplo no semanal, também um padrão gráfico que eu gosto muito, né? Faz parte aí das 5 técnicas que a gente opera na comunidade né? E, assim, foi o que trouxe resultado pra gente ao longo desse tempo, desde que eu virei analista, tá? Desde que eu comecei a recomendar, são padrões assim que formam e a gente opera e trazem resultado consistente pra gente. Aí chegamos em algumas ações dos Estados Unidos. Apple formou um fundinho duplo aqui no semanal, né? Um papel que está tentando, né? Fez o fundo duplo no semanal aqui, confirmou. Só que quando fez a correção para ganhar força e ir embora, né? Fazer aquele padrão de pivô bonito e ir embora. Como essa pernada de alta foi muito forte, ó, subiu aqui praticamente 60% sem corrigir, teve uma mini correção aqui, né? Por isso que falha nessas situações, tá? Mas tem todas as condições técnicas aqui de confirmar esse fundo de semanal e ir embora, romper os 198 dólares
continuar subindo. Aí temos a Amazon, que também formou um fundo no semanal aqui. E aí tá nesse bolo, né, da média de 21, 9, 200, stop ATR e tal, formou um fundo nessa região após esse pivô de alta aqui. Também deixou uma pernada de alta muito forte, sem correção, ó, também 60%. Entrou essa leve correção. Aqui a gente entende se o ativo está com muita força ou se vai falhar, eventualmente até aciona o fundo e dá stop, e aí corrige um pouco mais para baixo para pegar o impulso necessário e aí tentar romper o último topo. Chegamos em Cisco, que também é outro papel lá nos Estados Unidos muito forte. Aqui já está em tendência de alta, fez uma correção recentemente, chegou muito perto da média de 21, ela vai encostar no preço, né? Ó, chegou muito perto do topo aqui também do semanal. E Cisco tem todas as condições aí de confirmar esse fundo e continuar subindo, tá? Chegamos nos papéis que tem formação de fundo, mas não tem uma relação de risco-retorno boa, e é Bradesco. Formou um fundo aqui no semanal muito, mas muito bacana, de suporte gráfico. Se a gente traçar a FIBO aqui, ó, eu vou pegar aqui o movimento, da máxima até a mínima. Retração de 61,8%, a confirmação do fundo seria na retração de 50% e tal. Então, Bradesco tá formando um fundo muito, muito legal. Pena que não tem uma relação de risco-retorno tão boa pra gente. Mas tudo bem, né? Quem sabe no diário a gente consiga pegar alguma coisa interessante. Camil, depois de confirmar esse pivô de alta, ó, corrigiu basicamente no último topo, testou a 21 e agora também pode, né, confirmando o rompimento de máxima, pode confirmar esse novo fundo, mas me incomoda muito esses 8,30 aqui na cara. E é por isso que para mim não tem relação de risco-retorno, apesar de ter feito um movimento gráfico muito legal, que eu gosto bastante de acompanhar. Ser educacional está parecido aí mais com os papéis americanos, né, que subiram forte, anulando tendência de baixa e tal, e agora fizeram uma correção tímida, mas em ponto de suporte. A média de 21 ainda não encostou, talvez espere um pouquinho mais, mas se romper a máxima aqui, que foi 6,42 também, poderia aí tentar esse movimento, tá? Também está sem uma relação de risco-retorno bacana, mas o movimento gráfico é legal. E Microsoft, ó, muito parecido com Apple, com Amazon e tal, um fundinho duplo no semanal, também, né, uma pernada de alta muito forte aqui, que teve, basicamente, a última pernada aí teve na casa de 66% também. Vocês percebem sempre essa relação, né? A Apple chegou a 60, a Amazon 60 e pouquinho, Microsoft também 65, 66 e tal. Formaram correções parecidas. E agora a gente vai entender, né? A força, se existe mesmo essa força no mercado americano, ou se vai só confirmar o padrão e estopar, como tem feito nos últimos tempos, tá? Então, são papéis muito legais aí que eu separei pra gente, principalmente, isso aqui tudo tá na comunidade. É claro que os que eu achei mais interessante, já fiz a recomendação para eles, né? Aqui para vocês eu só falo sobre os padrões e tal, mas eu gostei bastante, tá? E, bom, falando aqui do mercado americano também, na verdade, assim, teve esse pivôzinho de baixa no semanal, e é o que eu sempre falo isso para vocês, nem sempre o primeiro movimento, né, de reversão de fato reverte a tendência. Muitas vezes só vem buscar um ponto de suporte mais importante, nesse caso, né? E se a gente for pegar aqui, ó, a última pernada de alta teve 21%, mais ou menos. E se a gente pegar aqui do início do movimento, ó, teve na casa aí de 32%, tá? E essa correção, por enquanto, seria uma correção extremamente saudável. Não tem nada muito legal aqui também no semanal, a não ser essa formaçãozinha de candle de defesa. Não significa muita coisa, tá? Nesse ponto gráfico que está. Mas, mesma história, nada impede de continuar subindo, porque essa é a tendência prévia. E aí, Nasdaq, diferente do S&P, que confirmou aquele topo no semanal, né, o pivô de baixa, etc. Nasdaq ainda não. Então, tá formando um fundinho duplo. Aí sim, muito mais parecido com essas ações americanas que eu mostrei, que estão listadas na Nasdaq, né? Apple, Amazon, elas estão listadas aqui, a própria Microsoft também. Então, a gente pega aqui o início do movimento, ó, teve uma alta aí na faixa de 53%, deixou esse fundo no semanal e tem todas as... Aqui tá muito bacana. Existe todas as condições técnicas para continuar a tendência de alta, tá? E chegar lá na máxima,
que é na faixa dos 16.760 e pouco e tal. Vamos ver se isso vai acontecer ou se eventualmente vai falhar para entrar uma correção um pouco mais pesada. Alemanha, pivô de baixa. Aqui também, assim, está muito parecido com o Ibov até, né, nessa situação. Não tem nada muito animador, mas no diário segurou numa região importante. E aí o petróleo Brent, que entrou a correção do semanal, deixando um topo de cadastro aqui, né? Chegando muito próximo do outro alvo. Meu primeiro alvo era os 87, passou reto. Próximo alvo é essa faixa de 81 e pouco, 82 dólares, né? A mínima da semana foi 83. A gente vai entender aí se essa relação da guerra nova aí vai fazer alguma interferência na cotação do petróleo ou não. E isso pode dar uma bagunçada legal aí no movimento, tá? E o minério, aqui eu vou mostrar nos Estados Unidos, né? Teve uma semana com volume baixo, a gente já sabia, mas de qualquer forma, deixa eu só ver uma coisa aqui, 114,40. Formou fundo no semanal, tá? No último topo aqui também desenhou um pivôzinho de alta. Às vezes é isso, galera. Eu falo, o gráfico, 90 e poucos por cento das vezes, o gráfico mostra pra gente antes da notícia acontecer, antes de qualquer coisa acontecer. Só que para isso precisa saber analisar um gráfico, né? E não adianta, tá? Eu mostro isso, provo isso. Tem gente que enxerga, tem gente que não enxerga, não tem problema, né? Mas pra gente que sabe analisar gráfico de forma bem técnica e bem objetiva, mais de 90% das vezes, antes de uma notícia acontecer, antes do movimento acontecer, o gráfico já sinaliza alguma mudança de padrão e etc, tá? Então isso para mim é o ponto mais importante e é o que eu ensino nas minhas mentorias e tal. Beleza? Nosso EWZ aqui também ficou feio, um pivôzinho de baixa no semanal, mas é isso aí. E as criptos não tem nada por enquanto. Realmente aí bem paradinho nesse momento. Não, a guerra não interferiu em nada aí na volatilidade dessas criptos, então não tem nada pra gente falar. Tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo. Se curtiu, deixa um like aí pra ajudar. Tamo junto, muito obrigado. Que a gente tenha uma ótima semana e que, pô, mais uma guerra, infelizmente, que essa porcaria acabe rápido. Porque tem muita gente inocente morrendo por causa de um bando de idiota, né? Tá bom? Fui.